Quero lembrar que a lei de Charles e de Gay-Lussac, utilizando a escala de temperatura Kelvin, que acabamos de explicar, escala de temperatura absoluta, onde a unidade é o Kelvin. Então, esta lei, a lei de Charles de Gay-Lussac, se escreve da seguinte forma: PV é igual a C' vezes T. C' é uma constante, mas eles perceberam que essa constante aqui depende da amostra. Quanto temos em termos de densidade, por exemplo, né? Ou uma certa quantidade do gás considerado. De forma que C' depende da amostra. É uma lei empírica. Na realidade, essa lei aqui, como explicado antes, é baseada tão somente em observações. É, portanto, uma lei extraída das experiências, uma lei empírica. Ora, Avogadro acrescentou um dado interessante a mais nessa lei aqui. Ele propôs tão somente que essa constante C', ela depende fundamentalmente do número de constituintes do gás, de átomos e moléculas. Veja, em 1810, 1811 aproximadamente, isso aqui era uma grande novidade, porque agora nós já estamos acrescentando um elemento da teoria cinética dos gases, porque nós estamos falando aqui, né, do número de moléculas, do número de constituintes, né, dividido por N0, e esse número aqui nós damos o nome de número de moles, né? Então vamos chamar de N, o número de moléculas dividido por N0. Bom, esse N0 é conhecido hoje, né, como o número de Avogadro. É um número extremamente importante. N0 é aproximadamente igual a 6,02 vezes 10 a 23. É um número adimensional, né? Então, esse número aqui é o famoso número de Avogadro. E o mol, hoje, é uma das unidades fundamentais do Sistema Internacional de Medidas. Um mol é uma quantidade, né? É uma quantidade de uma substância, e essa quantidade é exatamente igual a N0 moléculas de um gás ou de uma substância de uma maneira geral. De forma que um mol é uma quantidade de uma substância, e essa quantidade é igual a N0 constituintes daquela substância, que contém N0 constituintes da substância. Muito bem. De forma que C'
é igual a n sobre n0 vezes o que ficou conhecido posteriormente como sendo a constante universal dos gases. De forma que R é uma constante que se verificou como sendo igual a 8,31 joules por grau Kelvin por mole, ou por mol. É uma constante conhecida como constante universal dos gases, porque essa constante é a mesma. Portanto, essa amostra aqui só leva em conta o número de moles. Portanto, de acordo com uma lei de Avogadro, eu escrevo PV igual a N vezes R vezes T. É uma lei, agora, que leva em conta a quantidade de constituintes do gás, né? Mais especificamente, o número de moles. Ora, PV, então, pode ser escrito também como sendo igual a N vezes R dividido por N0 vezes T. É uma outra forma de enunciar, né, a lei de Avogadro. Veja que agora, em ambos os casos, nós estamos levando em conta agora a constituição atômica da matéria, porque esse é o grande avanço quando a gente fala da lei de Avogadro, né? É que ela leva em conta a natureza atômica da matéria. Gases seriam compostos por, na visão, né, de Avogadro, de átomos, que era um conceito que estava ganhando força, né? Muito bem, de forma que esta aqui é a lei de Avogadro, que pode ser escrito em termos do número total de partículas ou em termos do número de moles, né? Logo em seguida, Dalton, que é um dos formuladores da teoria atômica da matéria, ele propôs uma lei conhecida como lei das pressões parciais, né? Qual é a ideia agora? Digamos que você tenha um gás constituído por diferentes moléculas ou átomos, né? Seja Ni o número de moléculas de uma determinada espécie, de um determinado componente dos gases. Então, se eu tenho uma mistura de oxigênio e hidrogênio, juntamente com a mistura de hidrogênio, oxigênio, por exemplo, então, se eu tenho um certo número de moléculas de oxigênio, poderíamos chamar esse número de N1, um certo número de moléculas do hidrogênio, esse número vamos chamar de N2, né? E assim por diante. Eu tenho diferentes moléculas compondo o gás. Para cada tipo de molécula, eu tenho um certo número de moléculas. Então, Ni é igual ao número de moléculas de um determinado tipo. Ora, Dalton propôs o seguinte: cada tipo de molécula vai contribuir com uma pressão. Vamos chamar essa pressão aqui de pressão parcial. A pressão associada
a NI moléculas de um tipo. Portanto, PI é igual a NI sobre V vezes R dividido por T dividido por N0. Então, PI é igual a NI dividido por V vezes RT dividido por N0. Ora, propôs Dalton que a pressão do gás como um todo, a pressão fosse igual à soma das pressões parciais, PI. Onde PI é dado por aquela expressão ali. Consequentemente, a pressão exercida agora por essa mistura de gases, né, ela é dada por soma de NI dividido por V vezes R vezes T sobre N0, ou de outra forma, PV é igual à soma de NI vezes R vezes T, ou de uma outra forma ainda, PV é igual a N. Veja que agora o N é o número total de moléculas. N é igual à soma de NI, I indo de 1 até J. Né? De forma que PV é igual a N dividido por V vezes RT dividido por N0. De forma que agora a gente avançou, né, para uma expressão para pressão quando eu tenho uma mistura de gases, né? De forma que a expressão é bastante semelhante ao caso em que eu tenho apenas um tipo de molécula, um tipo de constituinte. Porque agora o que eu levo em conta é o número total de constituintes, N igual à soma de NI. Então, esta é a lei de Dalton, que leva em conta as pressões parciais exercidas por cada um dos componentes de uma mistura de gases.